Paz do Senhor, meus irmãos. Que dia maravilhoso, né? Que dia especial. Quero começar aqui, né? Agradecendo a Deus e saudando aqui o pastor Walter, mas a pastora Odalva, que voltou de viagem. Eles são bem-vindos, igreja? Bem-vindos, em nome de Jesus. Certamente foi uma bênção, né? O passeio lá foi bom, descansou a cabeça e variou um pouco na rotina, é bênção. E eu quero devolver aqui o pastor Walter, se ele quiser dar uma saudação, se quiser falar com a igreja, uma palavra aqui para a gente, porque é bênção, né? Ter eles de volta aí. Então eu quero já devolver para ele aqui, para dar uma saudação para a igreja. E os irmãos que estavam viajando que a gente não sabia, sejam bem-vindos também, tá? Porque talvez alguém chegou hoje e a gente não sabia. Amém, irmãos? A paz do Senhor, que alegria estar aqui com os irmãos. Essa é a nossa casa, né? Sentimos alegre, sei que os irmãos compartilham a alegria, como nós compartilhamos também a alegria. Eu louvo a Deus por essa rica oportunidade de estar presente nesse lugar que é o melhor lugar do mundo. Meu olho já está enchendo de lágrimas, porque aqui é o lugar que Deus habita, e habita em nós, né? Mas é o lugar que nós temos em comum. Essa lição, eu mais meu pai conversando ali, a importância de nós amarmos uns aos outros, independente de qual situação, e o bom cristão faz isso, né? E louvo a Deus por essa rica oportunidade, a Deus pela minha esposa, foi uma bênção, queria ficar lá, eu falei, não pode, você não pode ficar aqui, o dinheiro é pouco, né? A gente fica com vontade de voltar, mas não dá, é muito bom passear, um lugar que eu não conhecia, e mudou assim o jeito, né? Minha mãe sempre vai para resort, e o resort você fica um pouco ali meio refém, né? Não pode sair, porque como é que você vai perder aquelas guloseimas, né, que tem ali, né? Eu nunca fui. E lá nós locamos um carro e ficamos com aquela liberdade que nós temos aqui, estava falando com o pastor Aldemiro, de nos locomover. Então, aí minha mãe falou, agora nós vamos conhecer mesmo, e conhecemos mesmo, andamos muito, e foi uma bênção, Deus no controle todo o tempo, né? Eu mais meu pai batendo aquele, né, papo alegre, sadio, muitas coisas, a gente falando lá e lembrando aqui da igreja, dos irmãos. Nem um dia a gente fica sem orar pela igreja, né, independente de estar distante ou não. Mas esse país é muito maravilhoso, é muito rico, mais um lugar, né, na minha coleção dos lugares onde Deus tem me permitido ir pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu me sinto alegre aqui onde é que nós estamos, né, na casa de Deus. Cada um dos irmãos é muito bom, e que a gente possa ter mais oportunidade, não só nós, todos nós aqui merecemos, porque somos filhos de Deus, todos nós aqui merecemos, né? E agradeço aqui a deferência do pastor Absa, né, por nós aqui já estarmos aqui, sentimos alegre. Meu pai deve estar chegando aí, retardou um pouco o sono, mas transcorreu tudo da forma de Deus, tudo com alegria, né? Asmos da sinceridade, foi isso que decorreu a nossa viagem. Agradeço a todos os irmãos aí por lembrar de nós. Muito obrigado, pastor. Devolvo aqui. E a lição é uma benção, viu? Quem leu, essa lição é uma benção. É o que o cristão tem que praticar, está aqui dentro. Está tudo aqui. Hein? Glória a Deus. Vamos começar, igreja, vamos começar fazendo aqui a leitura do texto áureo, né, que está em Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4:23. Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Olha só, eu quero começar refletindo com a igreja, aqui na outra versão, né? Quero começar refletindo com a igreja a respeito desse guardar. Olha só, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. O que a gente precisa guardar, né, igreja? O que a gente guarda? Todos nós temos ciência, eu quero refletir junto com a igreja, todos nós temos ciência que se eu guardo alguma coisa, é porque essa coisa é valiosa. Um documento, por exemplo, um documento, né, um contrato, uma escritura, um documento, eu guardo ele com cuidado,
porque ele é importante para mim. Uma joia. Eu não vou em qualquer lugar com uma joia. A pessoa não vai em qualquer lugar com uma joia, porque é perigoso perder, é perigoso ser assaltado. Então, o que a gente guarda é precioso. Se a palavra de Deus fala que nós temos que guardar, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. Se a palavra de Deus fala que nós devemos guardar o coração, então ela releva aqui, né? Ela expõe aqui a importância que é essa joia que Deus colocou no nosso corpo, guardar o coração. Eu tenho que guardar o meu pé? Preciso guardar o meu pé. Guardar o meu pé, por exemplo, é não ir em lugares que não vai me edificar. Guardar o meu pé, será que é a gente ficar quieto quando chega na igreja? Pode ser também. Reverência, né? Comportamento, ficar mais aproveitando o momento. Guardar o pé significa que a gente tem que tomar cuidado aonde vai. Eu tenho que guardar as minhas mãos para poder não mexer aonde não deve, não pegar o que não é meu. Eu preciso guardar os meus olhos para poder não olhar para aquilo que não precisa, que não vai me edificar. Eu preciso guardar a minha mente, eu preciso ocupar a minha mente com as coisas do Senhor? Preciso. Mas a palavra de Deus dá ênfase sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. É forte, igreja. Só da gente memorizar e meditar nesse versículo, Provérbios 4, 23, vai ser um grande proveito nessa manhã. Já pensou se você meditar, postar no status, postar no story, anotar lá postar no seu feed, ou anotar no seu caderninho? Já pensou se você meditar nesse versículo? Se a gente meditar nesse versículo, a gente vai entender que já ganhamos muito nessa manhã. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração. O Senhor Deus está falando aqui na palavra que o nosso coração é precioso. Então nós devemos guardar o nosso coração. Guardar para quem? Guardar para Ele. Se a gente colocar o nosso coração nas mãos do Senhor, nós estamos depositando realmente num banco garantido. Um banco onde vai ter rendimentos. Um banco onde vai ter benefícios. Um banco onde vai estar bem guardado. E se a gente tem um bem que está bem guardado, se a gente tem uma preciosidade que está bem guardada, a gente fica tranquilo. Eu não ficaria tranquilo, por exemplo, em deixar o carro na mão de alguém que pode estragar, pode sair passeando com o carro e ganhar umas multas. Eu não ficaria tranquilo, mas eu ficaria tranquilo de colocar o carro na mão de alguém que eu tenho certeza que ia zelar tão bem como se fosse dele. Agora você pensa, o nosso coração é propriedade do Senhor. A nossa vida, os nossos projetos é propriedade do Senhor. Nada melhor do que guardado na mão do dono. É propriedade dele, então se ele conduz. E olha a verdade aplicada, devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Aí eu coloquei como referência o Salmo 119, versículo 11, que nós já conhecemos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Devemos cuidar bem do nosso interior, não permitindo que o nosso coração seja a sede de sentimentos avessos à vontade de Deus. Salmo 119, versículo 11. Se eu esconder a palavra do Senhor no meu coração, vamos fazer o seguinte, igreja, vamos encher o nosso coração da palavra do Senhor. Vamos completar, vamos encher, vamos ocupar o nosso coração da palavra do Senhor. Quanto mais ocupado da palavra do Senhor, menos espaço para as coisas do mundo. Menos brecha para pecar contra o Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Esse versículo é fortíssimo e eu gosto de ler ele sempre. Eu gosto de meditar para a gente conseguir aplicar cada vez mais um pouquinho. E eu falo, toda vez que eu estou com o microfone, eu falo assim para a igreja. Aquelas notificações que vêm no celular do versículo todo dia, isso já é um ótimo começo. Se a gente que está com o celular em mãos de vez em sempre, tipo todo momento, nós temos essa oportunidade de pelo menos olhar a notificação que vem no celular.
E divulgar, compartilhar, postar, porque só essa pequena porção diária já é um começo. É claro que aquele que quer mais de Deus, ele vai investir mais também o tempo. Que Deus está interessado, né, na nossa prioridade. Deus tem que ser prioridade. Esse versículo 119, verso 11, eu acho maravilhoso, igreja. Introdução. Jesus apresenta exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus, né, haviam corrompido os ensinos da lei e dos profetas. Então, essa lição vai falar sobre essa questão de tradições, interpretações superficiais, que compromete os ensinos da palavra. Infelizmente, né, nós temos muitas e muitas pessoas que têm interpretado superficialmente a palavra, sem aprofundar, sem querer mergulhar. Mergulhar não significa estudar teologia, né, e ser um mestre, um doutor na teologia, ou realmente ler a Bíblia centenas de vezes. Mergulhar não é isso, mergulhar também é importante. Claro, a gente deve buscar mais conhecimento. Só que mergulhar significa pedir a Deus para realmente me dar o discernimento da palavra, me dar a compreensão da palavra. Eu preciso entender que o Senhor está preocupado com a minha compreensão da palavra. Pastor Abson. Sim. Somando aí os fariseus da ocasião, eles tinham só estereótipo. As predisposições emocionais deles eram só estereótipo e não interior. Deus julga o interior nosso. É isso aí. Realmente. Então, nós temos muitas pessoas com a preocupação superficial. Que o Senhor Deus nos livre dessa interpretação superficial. Que o Senhor Deus nos dê entendimento para que a gente possa entender que não é superficial. O Senhor quer que a gente vá mergulhando ali, como Ezequiel falou, né, o profeta Ezequiel, na palavra de Deus, relata que existem níveis de profundidade no relacionamento com Deus. No primeiro momento, a pessoa está entendendo pouco. Um novo convertido, uma criança, um adolescente, um iniciante no estudo da palavra. Mas, com o passar do tempo, precisa aprofundar mais. Até chegar a um ponto que não dá conta mais de caminhar com as próprias pernas. Deus vai conduzir. O pão nosso é de cada dia. dia. É isso aí. Nada de uma vez, né? Uma tonelada de uma vez. Então, olha só, igreja. As atitudes do coração humano, tá o tópico 1. Combatendo a raiz. Igreja, o que eu quero dizer também, né, a respeito ainda desse primeiro momento da lição, é que nós devemos cada vez mais deixar que a pedra fundamental ocupe o nosso coração. A pedra fundamental é Jesus. A pedra fundamental é Jesus. A pedra fundamental não é uma igreja, não é uma pessoa que fala muito bem, não é uma referência. A pedra fundamental não é um livro. A pedra fundamental é Jesus, com a palavra dele, que é a essência, que é realmente o alimento suficiente. Se nós deixarmos cada vez mais essa pedra fundamentar a nossa fé, o restante é só o resto. Bênção, né? O que sobra, igreja, se a pedra fundamental está no meu coração, se fortaleceu a minha fé, se eu estou realmente fundamentado nessa pedra, então o restante é pouco importante. Não tem que ter maior relevância, né? O restante, por exemplo, é ler um bom livro, tá? O meu trabalho, a escola, até o esposo, a esposa, o filho, a filha, o namorado, o parente, o pai, a mãe, em todos os aspectos, o carro, a casa, o dinheiro, o curso superior, todas as outras coisas já não são tão relevantes, já é de menor importância. A prioridade é a pedra, é a essência. O demais, né, Deus nos dá segundo a bondade dele, segundo a nossa necessidade, porque o pão nosso é de cada dia. De cada dia. O combate à raiz, combatendo a raiz do mal, tópico 1.1, né? A interpretação dada por Jesus não era nada comum daqueles dias. Para os escribas e fariseus, não cometer homicídio era cumprir de modo integral o 6º mandamento. Porém, Jesus foi além. Para ele, a proibição incluía pensamentos e palavras.
a cólera, os insultos e também o próprio homicídio. Aos olhos de Deus, o criminoso era tanto o que cometia assassinato, quanto aquele que abrigava e alimentava a ira contra o irmão. Esse tópico 1.1 está falando, igreja, que insultar o seu irmão, agredir, ofender, ficar com fúria, com raiva do seu irmão, é tão sério e tão condenado por Jesus quanto o próprio homicídio. Porque para o escriba e para o fariseu, realmente, eles só pensavam na integralidade, só na literalidade. Literalmente é aquilo, literalmente é o homicídio. Mas Jesus dá ênfase que é tão sério eu insultar o meu irmão, eu ofender o meu irmão, eu estar com raiva do meu irmão, com fúria, com ódio, é tão sério quanto o ato do homicídio. Eu sei que para nós, né, a gente olha assim, uma pessoa, por exemplo, que mata o semelhante dele, a gente acha uma coisa horrenda, é uma agressão muito extrema, é muito forte isso. Outros crimes também da mesma forma, para nós é muito forte um homicídio, né? Chega a ser uma coisa irracional, e Jesus reflete aqui, nos leva a refletir que isso aqui é tão sério quanto o próprio ato. Pastor? Nós podemos aprender aí que o assassinato mental precede ao assassinato físico. O assassinato mental precede ao assassinato físico. Quando você tem aquela coisa ali, aquela frase, quem não perdoa, vive no cárcere do ressentimento. Isso significa o quê? Que antes de mandar uma pessoa para o cemitério, eu já matei meu coração. Entendeu? Eu já matei, é um homicida. Antes de mandar a pessoa para o cemitério, eu já matei no meu pensamento. E Deus tem nos levado a entender isso aí, que realmente é tão sério quanto o próprio ato. Está no meu coração, já está carregando a mágoa, já está ressentindo, já está me matando, já está me prejudicando, já está piorando a minha situação. É isso aí. Do coração procede o mal, procede o bem, procede o que Deus está mandando guardar o coração por causa disso. Pastor Vital? É isso mesmo. A gente é escravo. Somando aí, essa é a frase que todos já conhecem aí. O homem é dono do que cala, ajudando aí, somando aí com o pastor Vital. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Todos nós. A questão não era a atitude externa, mas principalmente o que desejava o coração. Então, igreja, vamos colocar na nossa cabeça aqui nessa manhã que realmente Deus está preocupado com a nossa intenção. Dentro da igreja aqui, né, nós muitas vezes, eu falo por mim, fico triste com o irmão, fico contrariado com o meu irmão, muitas vezes, e às vezes a gente pensa até coisa que não deve, fica chateado e o coração vai ficando, aumentando aquela contrariedade, e o Senhor está falando aqui para mim e para nós, que Ele está preocupado com isso. Não adianta, né, eu ter uma casca de que está tudo bem, sendo que eu estou ressentido, magoado, contrariado, e querendo pegar meu irmão e apertar o pescoço dele. Na igreja. Pois é, aí vai cada um para um lado, aí atrapalha a obra. Não vai andar. Isso. Não andarão dois juntos, né? Porque se não tiver de acordo, vai cada um para um lado, vai dividir, vai enfraquecer. E a obra não é isso, né? A obra realmente é a congregação, a comunhão, a proximidade. O suplemento do tópico 1.1 fala assim, né? O homem não será julgado apenas por suas ações, mas sim, né? E ainda mais pelos desejos pecaminosos cultivados no íntimo, mesmo que esses desejos jamais tenham chegado a transformar-se em ação. E faz todo sentido, nós estamos falando sobre isso, né? Que o que está aqui no coração, né? Que procede tudo que sai do meu coração,
Deus está preocupadíssimo com isso que está acontecendo. Uhum. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só. Então é do coração que procede as coisas boas e as coisas más. É isso mesmo. Aos olhos de Deus, né, o criminoso era tanto quem cometia, quanto quem alimentava a ira contra o seu irmão. Aos olhos de Deus, nós que estamos buscando a perfeição, nós que estamos buscando aproximar mais de Deus, nós que estamos praticando a santificação, nós que estamos nos esforçando para santificarmos mais e mais cada dia, Deus está falando que está errado tanto quem comete, quanto quem maquina no seu coração contra o seu irmão. E não é só contra o seu irmão, não, é contra a pessoa que está lá fora também, que não é o nosso irmão aqui da igreja. O trabalhador que está com a gente, o colega da faculdade, o colega da escola, também, igreja, também. Eclesiastes 5:2 e Mateus 12:34. Obrigado, pastor Toninho. Tópico 1:2 fala assim, igreja: o autocontrole vence a ira. Esse aqui eu gostei, que eu já coloquei logo a palavra do pastor Juvenil, né? Temperança. O domínio próprio. O autocontrole vence a ira. Como eu tenho me esforçado para poder controlar a mim mesmo. Ei, pastor Vital. Todos somos capazes de sentir raiva ou indignação. Isso é inevitável. Isso pode acontecer em qualquer situação. No entanto, devemos sempre vigiar e procurar conter essa perigosa paixão dentro de nós. Efésios 4:26. Tá? Efésios 4:26 fala que a gente pode irar, mas não pode pecar. Tentado não ceda, né? Ceder é pecar. A gente pode irar, mas a gente não deve pecar. Nem toda ira é maligna, tá? O comentarista fala aqui, está correto. Nem toda ira é maligna. Eu posso ter uma ira, por exemplo, contra a injustiça. Eu devo, na verdade, não é que eu posso, eu devo. Jesus fala aqui no sermão que nós devemos não ser feliz com a injustiça. Bem-aventurado aquele, né, que não está feliz, não se agrada da injustiça. Eu tenho que ficar irado mesmo com a injustiça, mas eu tenho que moderar a minha atitude. Só porque eu fiquei irado com um irmão que cometeu uma injustiça, por exemplo, contra o outro, não quer dizer que eu vou chegar nele já e meter o pé na canela dele. Eu preciso realmente, então eu vejo injustiça dentro da igreja, eu falo agora de mim, mas eu tenho que me conter. O autocontrole vence a ira. Então, aprendendo com todo dia o pastor Juvenil falando sobre autocontrole, temperança, domínio próprio, tem que valer para alguma coisa. O autocontrole vence a ira. O próprio Jesus, né? Quando ele entra no templo e vê aquele povo fazendo do lugar um local de vendas, ele mesmo mostra, né? Ele, um momento ali não, né, de revolta com toda aquela situação e, né, ele próprio teve esse momento. Ele exterioriza, né, aquela ira. Então, a gente deve sim ficar irado com algumas coisas. Então, nem toda ira é maligna. Mas eu imagino que todo mundo sabe disso, né? Eu tenho que ficar irado, igreja, com a injustiça, com a coisa errada. Mas nem por isso eu devo sair chutando tudo, toda hora, todo dia, todo momento, com a minha contrariedade. Pequeis, é isso mesmo. É o autocontrole que ele vence a ira, é isso mesmo, pastor. Aos olhos de Deus, né, aquele que se ira contra seu irmão sem motivo será sujeito a julgamento, como se houvesse cometido o homicídio. O tópico 1:2 continua reforçando para a gente, né, que nós devemos eliminar a ira de nossas relações pessoais. Eu preciso eliminar. É de uma vez? Não dou conta de uma vez, não. Mas eu preciso, cada dia mais, eliminar um pouco mais da minha ira nas relações pessoais. Vou falar por quê, igreja? Eu falei para minha esposa assim, por exemplo, lá no trabalho tem uma pessoa que é difícil
Afinal de contas, não é novidade para ninguém. Todos nós nos deparamos com relacionamentos difíceis na família, né? No trabalho. Aí tem a pessoa difícil demais. Aí eu falo assim, se eu não me controlar, eu vou ter que sair daquele lugar para trabalhar. Vou trabalhar em outro lugar. E quando chegar no outro lugar? Vai acontecer do mesmo jeito ou até pior. E eu vou sair do outro também? E depois eu vou sair do outro. E na igreja? Eu vou contrariar com a pessoa. Então eu estou chateado, com raivinha, bravinho com a pessoa, vou sair da igreja e vou para outra. Aí eu vou chegar na outra, vou me contrariar com uma pessoa também, vou ficar chateado com a pessoa, e vou sair de lá e vou para outra. Então não vou conseguir sobreviver desse jeito. Pastor, é interessante o que o senhor está falando, porque me faz lembrar Paulo e Barnabé. Nós temos, como ser humano, nós temos as divergências de pensamentos e ideias. E ali nós vemos a história de Paulo e Barnabé, quando eles chegam em um certo momento, por algum motivo, se não me engano é João, esqueci o nome do amigo deles, João Marcos. Então, houve uma ruptura ali de caminhada, mas eles não perderam a fé. Então, acredito que linhas de pensamentos, elas muitas vezes podem ser divergentes, mas elas não podem fugir do princípio de deixar a presença do Pai. E a gente percebeu isso claramente, que eles saíram, cada um pegou um caminho, mas lá no final, o que o próprio Paulo faz? Né? E pede para que traga João Marcos para perto dele. Então, assim, esse amor ele não pode fugir. Agora, divergências de pensamento, elas vão acontecer. É natural. E isso é natural. É isso mesmo. Obrigado, irmão Joel. O suplemento do 1:2 fala assim, igreja, que ninguém que queira chamar-se cristão pode perder o controle quando for ofendido. Eu sou cristão. Nós aqui somos cristãos. Então, nós não podemos perder o controle quando a gente é ofendido. De vez em quando a gente perde o controle? Eu sim. Mas eu preciso me educar, me moderar, porque eu não posso perder o controle quando for ofendido. Deixa isso para o ímpio, deixa isso para quem não conhece Jesus, deixa isso para quem não quer buscar a santificação. O comentarista fala no suplemento que quem se chama cristão não pode perder o controle quando for ofendido, tá? Porque às vezes nós perdemos o equilíbrio, igreja. Se a gente perde o controle, a gente perde o equilíbrio, faz o quê? Fala o que não deve, toma uma atitude extrema e aí você tem uma consequência drástica o resto da vida. Fala, pastor, quer falar? Sim. A Bíblia diz, não saia a palavra torpe da vossa boca quando querer perder o controle. É isso mesmo. Fala, Ivone. Isso mesmo. O mundo está lendo a gente o tempo todo, é verdade, o Ivone está falando isso aí. O 1:3, igreja, fala o peso das palavras ofensivas. Nós temos que ter ciência, por exemplo, eu como professor, igreja, eu entendo perfeitamente que tem palavras que matam o sonho de uma pessoa. E nós sabemos disso. Eu posso falar uma palavra que mata o sonho, acabou com a expectativa da pessoa. E às vezes nem uma palavra ofensiva, pode ser uma palavra só de repreensão, uma correção. Ele fala assim, não, eu fui chamado a atenção em público, nunca mais eu quis saber de estudar matemática. Não, eu fui chamado, eu fui envergonhado, às vezes nem foi uma palavra ofensiva. Agora imagina uma palavra ofensiva contra o nosso próximo. Olha só. Olha só, igreja. Olha o peso, né? Às vezes uma pancada na cara da pessoa não surte só a dor, o hematoma, fica com remorso, às vezes quer revidar, mas uma palavra ofensiva acaba
lança uma pessoa no mundo, lança uma pessoa na sarjeta, acaba com os projetos dele. Uma palavra pode matar muito. Como professor, vejo isso demais da conta. Então, quando a gente fala muito, a chance de errar é grande. Mas cada vez eu fui moderando as minhas palavras, porque os adolescentes, os jovens, precisam de quê? De mais inspiração, motivação, não de gente para desanimar. Para desanimar já está cheio ao nosso redor. Também. É isso mesmo. É isso mesmo. A palavra pode, às vezes até o momento mesmo, igual o pastor Vital está falando. Uhum. É isso mesmo, Tem gente que ora demais e fala demais, não está vigiando nada. O peso das palavras ofensivas. Aqui nesse texto do 1:3, Jesus faz referência a duas palavras, igreja. Raca, que era uma palavra que significava uma ofensa mesmo, né? Falava assim, ô seu sem miolo, ô seu retardado, mais ou menos esse significado. Duas palavras, né? Raca e tolo, louco, né? Que é o morós, que significa uma pessoa que não... Ele estava se referindo que... Ele estava querendo dizer que nem existe Deus. Não, esse negócio de Deus não existe, não. São duas palavras bem ofensivas que Jesus relata aqui, mas a gente não precisa nem ficar preso nessas duas palavras, raca e tolo, que Jesus expressa, que Jesus comenta, faz menção dessas duas palavras. Falar para o seu irmão assim, que ele é um semiolo, falar que ele é um retardado, falar isso, aquilo, uma coisa bem ofensiva, que às vezes até a entonação da voz já mostra a ofensa extrema. E Jesus fala que a pessoa que fala dessa forma do seu irmão tem que ser levado para julgamento. E a outra palavra aqui que chama o seu irmão de louco, ele fala que tem que ser réu do fogo do inferno. Anátema. Anátema, amaldiçoado. Olha a seriedade de uma palavra. Jesus dá ênfase em duas palavras aqui, mas a gente pode trazer para a nossa realidade, né, uma série de palavras que eu falo do meu irmão. Moderar as nossas palavras, igreja, porque ofende, acaba com o sonho, mata uma pessoa e a gente afasta, perde, nunca mais a pessoa quer saber de ouvir falar de Jesus, da igreja, dos crentes. Tá? O suplemento do 1:3 termina assim, ó, Jesus nos ensina o quanto é grave destruir a boa reputação do próximo. É porque assim, né, para poder queimar o filme do próximo, a pessoa é boa. E quando mexer no calo dele? Já pensou? Você falar, estragar a reputação do seu próximo, sem vigiar, sem conversar com Deus, sem esperar o momento certo, na precipitação, de vez em sempre a gente acaba sendo precipitado. Mas Jesus está dando ênfase que é seríssimo a gente estragar a reputação do nosso próximo, do nosso irmão. Tá? Salmo 14, verso 1. Salmo 14, 1. Salmo 14, 1. Olha o que fala aqui nesse, ainda referente ao tópico 1:3. Disse o nécio no seu coração, não há Deus, tem se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isso é o significado da pessoa que aqui a palavra tolo, né, a palavra moroz, se refere. Ele estava querendo insinuar que não existe Deus. Disse o nécio, né, disse aquele inexperiente, aquele sem conhecimento. No seu coração não há Deus. Palavra sem sabedoria, igreja, mas não é só nesse sentido. Eu falo uma palavra sem sabedoria para o meu filho, para o meu pai, para o meu irmão, para o meu amigo no serviço, na escola, e daí para frente, né, é só catástrofe. É só catástrofe, é só desandando, tá? Lê lá Tiago, vamos ver Tiago 3, 9 e 10. Igreja, Tiago 3, 9 e 10. Quem encontrar aí pode me ajudar, por favor. Tiago 3, 9 e 10. Fala sobre, com a boca mesmo, a gente faz o bem e o mal. O pastor Toninho falou isso.
Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Mais um? Aham. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Tá vendo? Da nossa boca a gente vai falar coisas boas e coisas ruins. Nós sabemos disso. Então, cada vez menos coisas ruins. Cada vez mais bênçãos e coisas boas. Pastor Abs, tem um Sim. comentário sobre esse versículo aí. Tiago adverte que muitas de nossas atitudes são de dupla procedência, ou seja, animal e demoníaca. A insubmissão, a fofoca, a intriga, a inveja e o desamor procedem muitas vezes da carne ou de demônio ou ainda de ambos. Oh, interessante, você olhou o comentário aí, não foi? É um comentário. Nossa. Tá vendo? Aí está aí, ó. A insubmissão, a fofoca, a intriga, a inveja e o desamor procedem, muitas das vezes, da carne ou de demônios ou ainda de ambos. Olha o tanto que é sério, né, igreja? Fofoca, insubmissão, intriga. Tópico 2. Confrontando as impurezas da alma. O 2:1 fala assim, a oferta deixada no altar. Esse versículo, esse trecho aqui, que Jesus fala no sermão também, nós já estamos aqui cientes, né, já foi falado várias vezes, a igreja toda já sabe, só reforçando. Não adianta entregar a oferta para Deus com raiva do seu irmão, com ira do seu irmão. Não adianta entregar a oferta para Deus com ressentimento do seu irmão, de mal com o seu irmão. Olha o tanto que é sério. É por isso, o comentarista fala aqui no suplemento, é por isso que muitas vezes a gente sente que Deus não está ouvindo a nossa oração. Parece que está blindado, né? Parece que não vai de jeito nenhum. Né, não. Não adianta. É claro que a igreja tem certeza do que o Eliab está falando ali, não é só a oferta financeira. Não adianta nada. Eu vim aqui na frente falar, cantar, testemunhar, tocar e com ira, com raiva do seu irmão. E outra coisa, tá, igreja? Sinais também de milagres, sinal de movimento, euforia, não quer dizer também que está bem com Deus, não. Nós sabemos disso. Versículo aí, é o que o pastor Iraci está falando, esse versículo, capítulo 12 de Romanos. É 18, isso aí. É 12, 18? 12, 18. Se, Possível. vírgula, tem vírgula aí. No que depender de vós, viver em paz com todos os homens. É isso mesmo. Esse se, vírgula aí, É a condição. a Bíblia manda nós orar pelos nossos Inimigos. A Bíblia nunca nos ensinou a ser amigo dos nossos inimigos. Nunca. É isso Porque o aí. mundo de Deus, ele é jurídico. É jurídico. É lei, é obediência. Se obedeceres, caminharás, terá bênção. Se não obedeceres, terá o quê? Deuteronômio 28, 29. Bênção e maldição. O mundo de Deus, a forma de Deus é jurídica. É isso É aí, obediência, obedecer o quê? O estatuto, o que preceitua a Escritura Sagrada para nós. É isso mesmo. Se possível, Paz. tem que ter paz com todos. Isso tem que ter força. A porque gente não diz que a gente também deve se afrouxar. Você deve ir, se você foi ofendido, você deve ir, pedir perdão. Né? Se for preciso, 1, 2, 3, 6, se você se faça. Para você ter o quê? Paz consigo mesmo, interior. Isso mesmo. Então, realmente, igreja, não é só a oferta financeira. Estando aqui nessa manhã, é uma oferta para Deus? Com certeza. Claro que sim, nós temos que ué. ter certeza disso, que nós estamos ofertando o nosso tempo para Deus. E o tempo pode ser muito precioso, dependendo da rotina de trabalho, né, de compromissos. Então, não adianta estar aqui na igreja, ou estar cantando, ou estar pregando, ou estar tocando, ou estar mal com o seu irmão, ofendendo, desfazendo, tendo intrigas e contrariando ele. Não adianta. Pastor Abson, um adágio que tem sobre o fenômeno da beija-flor, né? Um parque com grande dimensão pegando fogo. Aí veio a beija-flor para pegar uma gotinha de água para apagar o fogo com grande gama, grande dimensão. Chegou os grandes pássaros, né? O albatroz, o urubu-rei, a águia real, o pelicano, o tuiuiu. Chegou todos esses pássaros grandes e criticou ela. Falou, olha, você quer aparecer para quem? Você vai conseguir apagar esse fogo do parque? Não. Ela respondeu,
Apagar eu não sei se vai apagar, mas a minha parte eu estou fazendo. Aí nesse finalzinho desse 2:1, diz aí, ó, devemos fazer a nossa parte. E sempre tentar, até mesmo quando somos ignorados. Aí dá a referência de Romanos 12:18. Isso, que se possível, paz. É isso mesmo. Está vendo, igreja? Quer dizer que não é nem a palavra de Deus está mostrando para a gente que nem sempre vai ser possível ter paz com todos. Precisamos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Igual a beija-flor. Nem sempre vai ser possível ter paz com todos, mas a gente tem que se esforçar para amar e orar pelos nossos inimigos. Tá? Então, não adianta ofertar financeiramente, estar na igreja, louvar, cantar, tocar, pregar e estar de mal. E outra coisa, sinais também não significa que está de bem, que está beleza, que é santão. Não. Olha Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E Jesus vai falar assim: eu então lhe direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ofertar para Deus com um coração puro, com um coração em comunhão com seu irmão e entender que Deus vai receber dessa forma. Por isso que muitas vezes a gente fala que Deus não está respondendo. Pode ser por isso. O céu está de bronze, né? O céu está de bronze. Ele fala aqui no comentário. Como que confronta as impurezas da alma, igreja? Confronta quando a gente ocupa o nosso coração com a palavra de Deus. Sabe por quê? Se a gente ocupa o coração com a palavra de Deus, mais e mais e mais e mais e mais ocupando com a palavra de Deus, o que vai acontecer? Menos e menos e menos espaço para as impurezas. Eu sempre falo, pastor, que nós temos radar sensorial. Então, esses radares é o que leva para o coração. Quando eu tenho um coração voltado muito mais para as coisas de Deus, esse meu radar ele pode até observar, ouvir, né, e até pensar. Mas o filtro ele acontece no meio para chegar no coração. Então, eu acredito que esses radares eles precisam estar muito bem focados e ter esse filtro para que o coração receba aquilo que está irrigado. O que você tem mais? Mais de Deus ou mais do mundo? É isso aí. Pastor Abson, opa. Somando aí com o que o Joel falou, lembrei aqui do radar espiritual de Provérbios, capítulo 1, versículo 33. Mas quem me der ouvidos, viverá seguro e estará tranquilo, sem medo do mal. É o radar espiritual, dá ouvido o quê? A palavra de Deus. Gostei desse filtro aí mesmo. A gente vai receber um monte de coisa ruim, mas a gente tem que ter o discernimento e pedir a força do Senhor para a gente poder filtrar só o que precisa. Só o que precisa. E eu quero ler também Hebreus 12:14. Daqui a pouco. É isso mesmo. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu vou confrontar as impurezas, me santificando, me alimentando, me fortalecendo e ocupando o meu coração da palavra, que aí vai ter menos tempo para as impurezas. O suplemento, o pastor Walter leu o finalzinho do 2:1, né? Eu ia ler, mas ele já falou, tá? E o suplemento fala assim: Jesus deixou claro que não podemos esperar boas respostas do céu quando nutrimos ressentimentos e ódio contra os nossos semelhantes. Está com ódio, está com ressentimento, está com raiva, não quer perdoar, está magoado, está se matando por dentro, enchendo de mágoa, então não adianta esperar resposta de Deus. Porque o filho birrento, problemático, encrenqueiro, respondão, teimoso, problemático mesmo, cheio de arte, o pai continua amando, porque é filho. Mas o que o pai faz? Ele dá uma gelada. Ele dá uma recuada, fala assim: deixa ver o que ele vai fazer, deixa ele aprender com a vida. O filho problemático, teimoso, encrenqueiro, tá? O pai dá uma recuada. O pai vai corrigir? Claro que vai. Mas se o filho pede uma coisa, o que ele faz? Com calma, ele vai
levar no papo. Tipo assim, espera um pouquinho, hoje não dá, agora não dá, não está em condição agora, não tem jeito para nós agora. Por quê? Porque o pai vai deixar ele aprender com a vida. Sou eu falar? Uhum. Uhum. É. Uhum. Pois é, Zé, mas só... Tá certo. Uhum. Pastor Zeraci, e também é porque o pastor Walter leu lá naquela referência lá de Tiago, que se o irmão está com problema com o outro, ele quer resolver sozinho. Isso é insubmissão. Em vez de ir lá, igual o irmão está falando, ir lá e conversar com o pastor, e falar com o pastor, para começar, o pastor está ciente, né? Porque aí a direção é do pastor, ele tem que estar ciente, não, a pessoa resolve por conta própria. O pastor fica omisso, o que a igreja sai falando? Que o pastor não sabe, o pastor não conhece as ovelhas. O senhor tem razão. Ou passa para a pessoa errada. E a coisa vira uma proporção tremenda. Resolver. E que quem está ali para conduzir. Você tem razão. O pastor tem que conhecer as ovelhas. Mas as ovelhas às vezes ficam reclusas. A ovelha não chega. A ovelha não vai atrás. Então precisa de quem? Da outra ovelha ajudar. Pega na mãozinha e vamos ajudar. Chegar no pastor para conversar. Precisa. A ovelha precisa. É isso mesmo. Ser aceito por Deus exige que também estejamos em paz uns com os outros. Sabemos disso, né, igreja? Olha que comentário interessante, hein? Ser aceito por Deus exige que também estejamos em paz uns com os outros. De outro modo, não acontecerá nada em nossos altares. Sabe por quê, igreja? Deus me aceita. Mesmo eu cheio de imperfeições. Aceita todos nós. Tá? Mas para acontecer algo na igreja, para acontecer mesmo transformação na igreja, eu não posso estar de qualquer maneira. Por quê? Porque eu sou pedra fundamental. Cada um de nós somos pedra fundamental nessa obra. Nós somos um tijolinho fundamental nessa obra. Então, eu sou aceito por Deus. Mas para acontecer mesmo grandes coisas na igreja, eu preciso estar em paz com os meus irmãos. É fácil a gente conseguir 100% de acordo, de consenso, né? Não, igual o Joel falou. E o comentarista fala aqui. Eu posso ter divergência em vários pensamentos. Mas o que eu preciso? Eu preciso me esforçar para conviver bem, mesmo com as diferenças. Mesmo com as diferenças. O tópico 2.2 fala sobre a cobiça no coração e o adultério. Empatia não é somente se colocar no lugar do outro, mas faz parte. Eu tenho que enxergar como o outro enxerga. Eu tenho que ouvir o outro. Eu preciso realmente dar atenção. De vez em sempre, você está falando com a pessoa e ela fala assim, estou ouvindo. Pode falar. Não, não é isso não. Então, eu preciso ouvir, eu preciso entender o lugar do outro. A gente precisa fazer um raio-x espiritual, né? Porque o que acontece? Nós somos muito cheios de si.
E esse é o grande problema da igreja. Enquanto eu, como líder de um ministério ou líder de uma congregação, eu não sou dono de toda a verdade. E quando eu tenho uma patente igual ou maior, eu não consigo me render a um que tem menos. E aí gera as divergências, porque eu não posso ser aconselhado por alguém que não tem o conhecimento que eu tenho. E aí gera tudo isso, né? Todas essas divergências, né? Alguém precisa descer. Talvez o lado mais forte ou o lado mais fraco, alguém precisa descer. E aí a igreja, ela vai se corrompendo. Porque nós temos uma liderança maior, nós temos vários pastores aqui dentro da sede, um exemplo disso. Então os pastores da sede, eles têm um líder maior, que precisa se submeter a ele. É por isso que eu falo aquela questão de realmente considerar o outro superior a si mesmo. Porque no Senhor, igreja, no Senhor, eu posso ser advertido, eu posso ser instruído por um jovem, por uma criança, por um adolescente, porque o Senhor vai falar através dele. No Senhor, eu tenho que entender que Deus vai falar através dele, da forma que Ele quer, então eu tenho que considerar o outro superior. Eu tenho que entender que Deus tem usado as pessoas, independente do status, do conhecimento, da posição aqui dentro da igreja. Fala, pastor Vital. Que acontece com muita frequência. É verdade. É isso mesmo. Tem que estar ciente disso. Tem mesmo, Alexandre. Ia falar, pastor Joel? Oi. Isso aí. Então a questão de apoiar é entender o erro do outro, se colocar no lugar do outro. O Alexandre. Isso aí, empatia vai muito além de se colocar no lugar do próximo, tá? Muito além. Mas é você se colocar no lugar do próximo. Igual o pastor Vital falou, pega para cantar um hino da harpa aqui, fica tremendo, mas aí o irmão erra, a gente fica criticando, né? Igual eu falei que acontece com frequência, o Alexandre erra uma notinha lá, e aí o povo fica fuzilando ele. Aí quando eu erro uma notinha, ele olha assim para mim, ó. Ele dá aquela assustada marota. Tá? O tópico 2.2 fala assim, a cobiça no coração e o adultério. Aqui dá ênfase, né, a respeito da cobiça, do desejo mesmo sexual. E não é só o adultério sexual, a cobiça, desejar o que o meu irmão tem, invejar o meu irmão. Tá? Jesus está sendo bem enfático aqui que só a cobiça da mente, do coração, já está errado. E nós sabemos disso, igreja. Invejar o meu irmão, desejar a mulher que não é minha, a mulher desejar o homem que não é dela, isso é condenado. Jesus está falando que já cometeu o ato de adultério. Invejar o meu irmão está errado. Desejar o que o meu irmão tem está errado. O pastor Juvenil fala aqui, ou parece que ele fala desse jeito: o primeiro olhar é acidental, o segundo é intencional. O primeiro olhar pode até passar o olho assim, acidentalmente. O segundo já é intencional. Como que eu não alimento o desejo no meu coração? Como que eu não alimento o desejo no meu coração? Ocupando o meu coração com a palavra. Salmo 119, versículo 11.
encha o seu coração da palavra e vai ter menos espaço para as coisas erradas. Leia, medite, busque, fale com o Senhor. Tá? O comentarista fala que é possível admirar sem desejar. Claro que a gente é crítico o suficiente para falar que uma pessoa é bonita, está bem vestido, mas com moderação, com cuidado, tá? Não alimente os desejos, igreja. Como que eu não alimento os desejos? Ocupa mais o meu pensamento, as minhas ações, tá? Meditando nas coisas do Senhor. Se eu estou passando no Instagram aqui e vejo um negócio que vai alimentar só a minha carne, eu posso passar por ele, passa batido. Eu não volto, eu não fico alimentando o meu desejo, o meu coração, a minha carne. Passa batido aquilo. O adultério, o desejar do meu irmão, o inveja, o pecado sexual, ele não acontece assim, ó. Ele foi alimentado. Ele não acontece de repente, pá, aconteceu. Ele foi alimentado. Ele foi sendo alimentado, fortificado. O comentarista fala isso aqui, tá? O segredo é não alimentar esses desejos. Igreja, então não vamos alimentar as coisas que fortalecem a carne. Gálatas 5, né? Gálatas 5. Não vamos alimentar as coisas que fortalecem a carne. Como não alimentar as coisas que fortalecem a carne, igreja? Como não alimentar? Ocupando o coração com a palavra. Né? Eu estou aqui, né, pastor, e vejo um trem, e aí eu volto, dali eu vou clicar, vai para outro, dali eu vou clicar, vai para outro. Então, alimenta o coração da palavra. Já tem até um slogan que eu quero fazer, um desenhozinho, né, numa camiseta para mim, com um símbolozinho do Instagram apontando para a Bíblia. Tipo assim, quando eu estiver no Instagram, que eu passar por um trem que eu não quero, eu vazo para a Bíblia. Por quê? Eu quero colocar assim, o Instagram encaminha para a Bíblia. O símbolozinho do Instagram com a setinha para a Bíblia. Porque aí eu passo por aquilo e não vai alimentar o meu espírito, a minha vida espiritual, eu parto para a palavra de Deus, que eu vou encher do que precisa. Eu vou encher do que precisa. Olha o que Jesus disse, pastor, no Marcos capítulo 7, versículo 21. Ele diz assim, o que sai da pessoa, isto é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é que procede os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios e a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos estes males vêm de dentro e contaminam a pessoa. Ou seja, ele diz, o alimento qualquer um não contamina, mas é o que sai de dentro. É isso aí, Joel. É isso mesmo. Vamos crucificar a carne. Crucificar a carne não é autoflagelo, não é andar de joelho, não é. Crucificar a carne é não alimentar a carne. Não alimente a carne. Olha 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Eu estou em Jesus. Nós estamos em Jesus. Então devemos andar como ele andou. Olha o 2,16. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E eu não sou do mundo. Nós não somos do mundo. Por que a gente fala que a gente vai para o céu, que tem saudade do céu? Porque a gente não é daqui. Nós já conhecemos espiritualmente, porque a nossa origem não é daqui. Não é daqui. Então nós não somos do mundo. Então tudo que não agrada ao Pai não é dele. E a gente não é daqui, nós somos do Pai. Vamos alimentar somente o espírito, tá? E não alimentar a carne. Vou parar por aqui, já devolvo aqui para o Alexandre. Obrigado, igreja, pelas participações aí. Parei aqui no 2:2, mas foi bênção. Foi ótima a participação de vocês, da igreja toda. E é bom assim, né? Porque se fica só eu falando, fica negociado. É bom a igreja participar. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe, irmãos. Amém, amém. A gente erra um pouquinho aqui. Não sei se os irmãos percebem, não, mas tem uns errinhos bons aí, de vez em quando. Queria só fazer um comentário aqui da lição, que o pastor Abas falando muito bem aqui, sobre a questão da cobiça no coração, sobre os males que vêm do nosso coração. E
lendo um pouco sobre isso, eu esqueci agora o nome do pastor, mas é um pastor americano que ele traz apenas um lembrete, né? A gente fala, né, que a cobiça, que todos esses pecados, eles vêm do coração, mas às vezes até o que nós achamos ser bom também é um desvio. Às vezes a gente está ali assim, não, estou fazendo bem, e acaba trazendo uma alta exaltação, né? Você se coloca numa posição que não vem de nós. Então, por isso que a gente tem na Bíblia sempre falando, humilhar uns aos outros, humilhar perante a Deus, se humilhar, sermos humildes, porque muitas vezes nós, tentando fugir dos pecados óbvios, acabamos caindo em outros pecados que às vezes não são tão óbvios, que são mais sutis, que levam a gente também para um lado errado. Amém? Então, obrigado, pastor Abson, lição maravilhosa. Próxima lição de número 7, coerência entre a vida interior e a prática exterior. Convido todos os irmãos a estar junto conosco novamente. Devolvo o pastor Walter para dar a conclusão e o encerramento. Só avisando que a Leandra está cuidando da minha sogra. A minha sogra fez a cirurgia, foi bênção, graças a Deus. Aí ela não está aqui hoje, mas está tudo bem. Obrigado pelas orações aí dos irmãos. E durante a semana eu não consigo vir toda terça e quinta. Na sexta já não dá mesmo, mas a gente vai se esforçar para estar aqui algumas terças, algumas quintas aí. Lição maravilhosa, né, irmãos? Deus abençoe, continue abençoando, né, pastor Abson, pelo esforço. Foi muito bem transmitido aqui para nós o ensino da palavra de Deus. Quantos aqui absorveram essa lição dessa semana? Devemos praticar, né? Devemos fazer o exercício dessa prática. Não é fácil para nós. E meu pai, nós comentamos muito sobre essa lição. E a lição de sexta-feira, a de quinta e de sexta. Nós comentamos, irai-vos e não pequeis, está em Efésios 4, 26. E aí, essa aqui nos faz a de sexta-feira, a exortação à humildade. Qual que é o nosso jargão para esse trimestre aqui, a frase desse trimestre aqui? Humildade. Como é que é? A humildade, a radiografia do cidadão que vai morar no céu. Não é fácil. Os outros pisar no você ter que, declinar. Foi o que Jesus fez. Jesus, tão somente com uma palavra, só um sopro, podia exterminar todos os inimigos dele ali. E a Bíblia nos ensina a fazer uso do segmento de Jesus, das atitudes, dos atos de Jesus. Não é fácil. Só vamos conseguir quando nós verdadeiramente tivermos apegados à palavra de Deus. O pastor Absen citou aqui, Salmo 119, o 11, o versículo 11. Guardei a tua palavra, quando fala coração, é aqui, viu? A cachola. Meu coração, para não pecar contra ti. Como que nós vamos guardar e dar conta? Usando a palavra de Deus, todos os dias, pautar a nossa vida pela palavra de Deus. Todo dia nós temos que pedir misericórdia a Deus, porque só pela misericórdia de Deus nós conseguimos continuar essa carreira cristã. E aí, essa lição de sexta-feira, Filipenses, capítulo 2, eu gosto muito desse versículo 5, de Filipenses, capítulo 2, o versículo 5. Portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, sentimento de amor, de basilar nossa vida em amor. Não é fácil suportar uns aos outros. Cada cabeça é uma sentença. O mundo de Deus é jurídico. Pode observar que é uma grande verdade. Eu estou aprofundando para entender essa questão e é verdade, é lei, é obediência. Deuteronômio 28, 29 traz todos os predicados, estão ali inseridos, um kit para nós. Se obedecer, vai ganhar. Se desobedecer, vai perder. Isso é na nossa vida diária. Então, olha só, vou ler aqui, os irmãos já têm na Bíblia, eu sei que todos já leram, mas é um reforço. Tende em vós, Filipenses capítulo 2, do 5 a seguir. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não
considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou, com soberania lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tem um comentário sobre o versículo 13, porque Deus é quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei, versículo 14 desse capítulo 2, fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias. Sem queixas e nem discórdias. Olha só, a religiosidade produz atitudes de fachada. Somente o Espírito Santo é capaz de gerar frutos autênticos, que está lá em Gálatas 5, 22, né? O amor, longanimidade, fidelidade, alegria, domínio próprio, nosso pastor gosta muito de falar. Esse realmente é o fortalecimento interior, não é estereótipo. A religião trabalha em nível de mente e emoção, fazendo as pessoas pensarem que são espirituais, por se sentirem espirituais ou por manifestarem algum tipo de sinal sobrenatural. Essa avaliação deveria ser mais objetiva, ou seja, com base na obediência ou não à palavra. Jesus fortalece o espírito através dele, controla nossas atitudes e dá equilíbrio para a nossa vida emocional. Apontar o caminho para alguém, sem que tenhamos lhe transmitido capacitação espiritual necessária para que ande, é tocar apenas na mente e nas emoções, e levá-lo a querer, mas não a realizar. Então, nós devemos tocar o mundo espiritual. Isso aqui implica para nós obediência, contato com Deus, comunhão com Deus, é que faz nós estarmos mais próximos, mais perto de Deus. É que essa lição nos traz aqui, esse espírito de humildade. Ele é imprescindível. Não é fácil. Cá entre nós. É fácil? Não é no trabalho, pastor Abel citou aqui, no trabalho, na família, na igreja, em todo sentido. Aí quando é que nós vamos ter o domínio próprio? Vamos dar conta, né, daquela frase que nós falamos aí no início. O homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quantas vezes você já falou coisa que às vezes não deveria ter falado? Nós, todos, né? Já cometemos isso, sim. Então esse Espírito, né, nos traz aí para termos os cuidados com a intenção da mente. Eu gosto também de lembrar sempre do versículo 12 do Salmo 19, aonde Davi cita lá: Senhor, expurga-me dos pecados em oculto. Quais são esses pecados? Pecado da cachola. O esposo não sabe o que a esposa pensa. A esposa não sabe o que o esposo pensa. O pai, a mãe, irmãos, colega, e aí vai, etc. e etc. Mas Deus vê, sabe a intenção do nosso coração. Esse é o diferencial, nós que somos cristãos. Nós temos que ser diferente lá do mundo. O que nós temos que ser? Sal e luz. É isso que nós precisamos ter para a nossa vida, para nós galgarmos, né? Andarmos, vivenciarmos um cristianismo verdadeiro. Foi citado aí um episódio que aconteceu, né? Nossa congregação, sexta-feira retrasada, né? Faltou o quê? Esse radar. Quem falou do radar? Radar espiritual na pessoa. Nós não podemos falar qualquer coisa. Porque, cita aí, ó, no texto, né? As pessoas dizer que o outro é idiota, ou senão subjugarem, antecipação da lide. Não podemos fazer isso, isso é complicado. Nós só vamos dando conta, irmãos, dentro da palavra. Sem a palavra é sem provimento. Nós não damos conta.
E essa lição ensina isso para nós ter esse autocontrole. Ele é necessário para nós, caminharmos e andar. Amém? Que Deus possa abençoar todos nós. Logo mais, né, celebração e adoração a Deus, às 19 horas. Peço aos irmãos, coloquem sobre seus pés. A irmã Celestina manda avisar que não está presente, né? Está ali auxiliando a mãe dela. E o pastor Wagner deva chegar também, está viajando, deva chegar hoje à noite. Nós ficamos sabendo, né? Está em recuperação, parece que começou a ter um transtorno, mas já está sob controle, né? E nós comentando na situação da Sejane, acho que foi na quinta-feira que ela fez a cirurgia, ou foi na quinta, né? Um dia anterior nós comentando, né? Orando, pedindo para Deus abreviar para ela, né? A minha mãe comentando, a Marinéia, lembrando. E Deus é fiel, né? Deus cumpre tudo. Vamos falar a nossa frase desse trimestre? Vamos lá? Vamos lá. Humildade, a radiografia do cidadão que vai morar no céu. Amém? Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã ensolarada, por estarmos na Tua casa. Gratidão em tudo que o Senhor tem feito por nós. A Tua misericórdia nos alcança, a Tua mão está estendida sobre nós, nós sabemos disso, e os Teus ouvidos atentos às nossas petições. Senhor, que nós possamos caminhar em humildade através dessa palavra. Ajuda-nos a acrescentar a fé em nós, de fé em fé, ó Pai. Muito obrigado, muita gratidão por tudo, por essa semana. Mais uma vez se inicia essa semana na Tua casa. Que seja cada um dos irmãos, ó Deus amado, alegrados, ó Deus amado, em Ti, ó Pai. Confiados sempre, ó Deus amado, a Tua poderosa palavra que é fiel e verdadeira. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor, a consolação, o Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós agora e sempre. Todos digam, salva de palma para Jesus, Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o poder.